Como você chamaria um pai que tranca sua filha grávida de 6 meses do lado de fora, em um clima de 39 graus, enquanto ela sangra? Cruel, sem coração, criminoso. Naquela noite de novembro, enquanto eu tremia na varanda da casa do meu pai, com sangue escorrendo pelas minhas pernas, eu vi, junto com meu irmão, erguer seus copos de uísque através da porta de vidro. Eles riram do que chamaram de minha atuação digna de Oscar antes de apagarem todas as luzes, me deixando na escuridão total com meu filho ainda não nascido. A chuva era implacável. As contrações estavam piorando. E o homem que acabaria por me salvar não era um estranho qualquer. Ele era alguém cuja identidade destruiria o império da minha família diante de 200 testemunhas no local mais exclusivo de Seattle. Olá a todos, meu nome é Lolo Leite, tenho 28 anos. O que vocês estão prestes a ouvir é como 30 anos de abuso familiar terminaram com uma única assinatura que lhes custou tudo o que haviam construído às minhas custas. Se você está assistindo a isso, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Todas as quartas-feiras, às 15 horas, eu me sentava à mesa de conferência de Mogno na sala de reuniões da Hewlett Construction. A disposição dos assentos nunca mudou. Meu pai, Robert, ocupava o lugar de destaque, seus cabelos grisalhos brilhando sob o lustre de cristal. Marcos, meu irmão mais velho e vice-presidente executivo, reivindicou o cargo de liderança à sua direita. E eu? Ocupei a cadeira mais próxima da porta, como um visitante que talvez precisasse sair rapidamente. O projeto da torre à beira-mar, anunciou meu pai naquela quarta-feira específica do início de novembro, espalhando as plantas arquitetônicas sobre a mesa. 2 bilhões de dólares, a oportunidade do século para quem conseguir o subcontrato. Marcos inclinou-se para a frente, seu Rolex refletindo a luz. Estamos numa posição perfeita, pai. Nossas conexões, nossa reputação. Robert interrompeu, seus olhos passando por mim como se eu fosse invisível. Nossa reputação foi construída sobre 3 gerações de homens da família Hewlett que entenderam que construção tem a ver com força, não com delicadeza. Mantive os olhos fixos no meu caderno, esboçando modificações para um projeto que vinha aperfeiçoando há meses. Instintivamente, minha mão se moveu para minha barriga crescente, já estou de 6 meses, embora meu blazer grande demais escondesse a maior parte da evidência. Lola, você está me ouvindo? A voz cortante de Marcos interrompeu meus pensamentos. Ou está rabiscando de novo enquanto discutimos assuntos sérios? Estou ouvindo, respondi baixinho, fechando meu caderno. Ótimo. Porque você precisa entender como os negócios de verdade são feitos. Não através dos seus desenhinhos, mas através de relacionamentos, poder, coisas que você nunca terá porque é fraco demais para conquistá-las. Meu pai assentiu com aprovação. Seu irmão tem razão. Apenas observe e aprenda, Lola. Isso é trabalho de homem. A ironia me queimava a garganta, mas eu a engoli. Eles não faziam ideia do que eu vinha construindo em segredo. 3 anos antes, eu havia aprendido exatamente qual era o meu lugar na hierarquia da família Hewlett. O projeto Riverside Complex, um empreendimento de uso misto com 42 andares que remodelaria a orla de Seattle. Passei 6 meses aperfeiçoando cada detalhe, trabalhando 18 horas por dia enquanto Marcos festejava com os clientes. Na noite anterior à apresentação ao cliente, Marcos ligou. Ei, maninha. Papai quer que eu faça uma apresentação amanhã. Disse que precisa de uma voz forte. Mas eu projetei tudo, protestei. As características sustentáveis, os espaços comunitários, você fez um ótimo trabalho de apoio. Mas os clientes querem ver liderança. Não se preocupe, sua contribuição não passará despercebida. Passou despercebido. Quando o Riverside Complex ganhou o prêmio AIA Northwest 8 meses depois, Marcos estava no pódio, recebendo o troféu de cristal. O jornal Seattle Times publicou a foto dele na página de negócios. Marcos Hewlett, o visionário por trás do premiado complexo Riverside. Eu estava no fundo do auditório, aos 7 meses da minha primeira gravidez, vendo meu irmão reivindicar minha maior conquista. Meu marido, David, apertou minha mão. Você deveria dizer alguma coisa. A família permanece unida, sussurrei de volta, repetindo o mantra que meu pai me ensinava desde a infância. O sucesso dele é o meu sucesso.
Agora, 3 anos depois, sentado naquela sala de reuniões com David já falecido, morto por um motorista bêbado apenas 2 meses antes, eu entendi a mentira contida naquelas palavras. O sucesso de Marcos foi construído inteiramente sobre o meu talento, minhas noites em claro e minha inovação. Os prêmios enfeitando as paredes do escritório, os contratos milionários, quantos levavam o nome dele, além da minha alma? Lola, acorda. Marcos estalou os dedos na minha frente. Pare de sonhar acordada com seu marido morto e preste atenção. Até mesmo o luto era algo que eles não me deixavam assumir. Grávida de 6 meses e viúva há 2 meses, essa era a minha realidade em novembro. O bebê chutou enquanto eu me remexia na desconfortável cadeira de conferência, um lembrete de que o filho de David jamais conheceria o pai. Vejo que continua se fazendo de vítima, observou meu pai, percebendo minha mão na barriga. É o que acontece quando você se casa com alguém de posição social inferior à sua. David era engenheiro civil, brilhante, mas de uma família operária de Tacoma. Sem herança, sem ser sócio de clube de campo, sem conexões que meu pai pudesse explorar. Para Robert Ulett, isso o tornava inútil. Se você tivesse casado com alguém como o filho do Harrison, um verdadeiro provedor, você não estaria nessa situação, acrescentou Marcos, sem tirar os olhos do celular. Agora você é um peso para os recursos da família. Recursos, como se meu luto fosse uma rubrica no orçamento. No dia em que David morreu, liguei para meu pai do hospital aos prantos. A resposta dele: eu te avisei sobre casar com um pobre. Pelo menos ele tinha seguro de vida, né? Sem condolências, sem consolo. Nem mesmo Marcos compareceu ao funeral, alegando uma importante reunião com um cliente. As únicas flores no túmulo de David vieram de sua equipe de construção, os homens que minha família chamava de inferiores a nós. O bebê nasce em fevereiro, eu disse baixinho, tentando mudar de assunto. Mais uma boca para alimentar com o patrimônio da família, murmurou Robert. O dinheiro da sua mãe não vai durar para sempre, Lola. O que ele não mencionou foi que controlava cada centavo da minha herança até eu completar 30 anos, 2 milhões de dólares que minha mãe me deixou, guardados as 7 chaves enquanto eu lutava para pagar o pré-natal. Naquela noite, fiquei até tarde no meu pequeno escritório, na verdade, um depósito adaptado que meu pai me havia generosamente acedido. Enquanto a Ulett Construction estava parada, eu trabalhava em algo que mudaria tudo. A tela do meu computador brilhava com plantas arquitetônicas complexas, não para a empresa da minha família, mas para um projeto sobre o qual eles não sabiam nada. O nome do arquivo era simplesmente Projeto Fênix. Uma notificação por e-mail apareceu às 23h47. Assunto: Revisão 14. Excelente trabalho na revisão. Sua visão para a orla é exatamente o que Seattle precisa. A diretoria está impressionada. Podemos agendar uma videochamada amanhã ao meio-dia? Linha discreta, conforme combinado. Respondi rapidamente, confirmado. Usarei a conexão segura. Durante 2 anos, trabalhei em segredo, enviando projetos sob uma identidade cuidadosamente construída, criando uma reputação totalmente separada do nome Ulett. A assinatura de e-mail que usei para este trabalho era simplesmente Lennox, consultora independente de arquitetura. Meu celular vibrou com outra mensagem. Sua abordagem de design sustentável pode revolucionar o setor. A inovação na seção 7, em particular, é genial. Gênio. Não é adequado para uma mulher. Não foi uma tentativa fofa. Gênio. Salvei meu trabalho em uma unidade criptografada e, em seguida, limpei o histórico do meu navegador. Paranoia, talvez, mas aprendi da maneira mais difícil que qualquer coisa valiosa que eu criasse neste prédio inevitavelmente se tornaria o próximo projeto premiado de Marcos. A chamada de vídeo de amanhã será crucial. O cliente estava pronto para prosseguir. Eles simplesmente não sabiam que estavam prestes a contratar a filha negligenciada de Robert Ulett. O envelope de papel pardo do Swedish Medical Center parecia mais pesado do que deveria. Espalhei as contas sobre a mesa da cozinha, cada uma delas um lembrete da minha vulnerabilidade. $45.000 para cuidados pré-natais especializados. O preço de uma gravidez de alto risco após os 27 anos, com complicações. Condição pré-existente. A carta de recusa da seguradora declarava: transtorno de ansiedade relacionado à gravidez diagnosticado antes do período de cobertura.
Minhas mãos tremiam enquanto eu analisava minhas opções. O fundo fiduciário que minha mãe deixou, $2 milhões que deveriam ter sido meus, permaneceu sob o controle do meu pai até meu aniversário de 30 anos, 14 meses depois. A ironia não me passou despercebida. Minha mãe faleceu quando eu tinha 16 anos, deixando esse dinheiro especificamente para minha independência. Mas a lei do estado de Washington permitia que o administrador fiduciário, meu pai, mantivesse o controle se me considerasse financeiramente responsável. Casar com David sem um acordo pré-nupcial foi toda a desculpa de que Robert precisava. Consultei meu extrato bancário, $347. O seguro de vida de David estava vinculado ao processo de inventário. O pequeno salário que meu pai me pagava, mantido deliberadamente baixo para que eu continuasse dependendo dele, mal dava para pagar o aluguel e as compras do supermercado. O formulário de consentimento médico me encarava. É necessária a assinatura do fiador para a aprovação do plano de pagamento. Uma assinatura. Era tudo o que eu precisava do Robert. Como cofiduciário, ele poderia autorizar despesas médicas a partir do fundo fiduciário. Deveria ter sido simples. Meu celular mostrava 3 chamadas perdidas do consultório do Dr. Harrison. A mensagem de voz era gentil, mas urgente. Senhora Hewlett, precisamos conversar sobre os resultados dos seus últimos exames. Sua pressão arterial está preocupante. Por favor, retorne a ligação imediatamente. Olhei para o formulário médico de emergência mais uma vez e, em seguida, coloquei-o cuidadosamente na minha bolsa. Amanhã, terei que engolir meu orgulho e pedir ajuda ao meu pai. Eu faria qualquer coisa pelo bebê até implorar. Indicadores de pré-eclâmpsia, disse o Dr. Harrison, com voz cautelosa, mas firme ao telefone. Sua pressão arterial está em 145/92. A proteína na sua urina dobrou. Senhora Hewlett, isso é sério. Sentei-me no meu carro em frente ao Hewlett Construction, segurando o volante com força. Através da fachada de vidro do prédio, eu conseguia ver Marcos na sala de conferências, rindo com os clientes. O que isso significa para o bebê? Se a sua pressão arterial subir acima de 160/110, ou se você apresentar fortes dores de cabeça, alterações na visão ou sangramento, você precisa vir imediatamente ao hospital. Estamos falando de um possível descolamento prematuro da placenta, parto prematuro ou algo pior. Pior. A palavra ecoou na minha mente. Qualquer estresse severo pode desencadear uma crise, continuou o Dr. Harrison. Você tem apoio familiar? Alguém que possa te ajudar a manter a calma e lidar com o estresse diário? Quase ri. Sim, menti. Minha família me apoia muito. Ótimo. Consiga a assinatura do fiador hoje mesmo. Precisaremos interná-lo para monitoramento em até 48 horas se os sintomas piorarem. Depois de desligar, fiquei sentado em silêncio. Dentro do prédio, Marcos estava mostrando algo em seu laptop, provavelmente reivindicando a autoria de outro dos meus projetos. Meu pai estava ao lado dele, com a mão orgulhosa no ombro do filho. Uma onda de tontura me atingiu. Verifiquei minha pressão arterial no monitor portátil que o Dr. Harrison insistiu que eu carregasse, 150/95, mais alta do que esta manhã. Só pegue a assinatura, sussurrei para mim mesma, ensaiando o que diria. Não discuta. Não se defenda. Só pegue e vá embora. Meu celular vibrou com uma mensagem do Marcos. Jantar em família na casa do papai hoje à noite, às 19 horas. Não se atrase e não nos envergonhe de novo. A última vez que estive na casa do meu pai foi no dia do funeral de David, quando eles se recusaram a comparecer. Se você já foi rejeitado pela sua própria família quando mais precisava dela, entenderá o que aconteceu em seguida. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e ative o sino de notificações. Seu apoio me ajuda a compartilhar essas histórias importantes sobre como estabelecer limites com pessoas tóxicas, mesmo quando são da família. Agora, deixe-me contar sobre a noite que mudou tudo. 15 de novembro, 19h14. A tempestade atingiu Seattle com uma fúria incomum, ventos de 64 km/h e chuva caindo na horizontal. Meus limpadores de para-brisa estavam com dificuldade para acompanhar o ritmo enquanto eu dirigia por Bellevue em direção à propriedade do meu pai. Uma dor aguda atravessou meu abdômen, não era uma contração, era algo diferente.
Parei num posto de gasolina, respirando fundo pelo ar. O monitor de pressão arterial marcava 150/95. Território perigoso. Só preciso da assinatura, repeti como um mantra, voltando para a estrada. A casa do meu pai brilhava em meio à tempestade, cada janela resplandecendo com uma luz quente. A entrada circular abrigava o novo Tesla de Marcos e o Mercedes do meu pai. Pelas janelas da sala de jantar, eu conseguia vê-los os dois, taças de cristal erguidas, rindo de algo no celular de Marcos. Outra dor, mais forte desta vez. Estacionei e verifiquei meu vestido. Sem sangue. Ainda não. Graças a Deus. Os formulários médicos estavam em segurança na minha bolsa, protegidos em uma pasta plástica. Eu só precisava de uma assinatura. 5 minutos no máximo. Eu conseguia fazer isso. Ao caminhar até a porta da frente, a chuva imediatamente encharcou meu casaco. A temperatura havia caído para 39 graus, de acordo com o visor do meu carro. Cada passo na subida do caminho de pedra parecia mais pesado que o anterior. Através dos painéis de vidro ao lado da porta, eu os vi claramente, meu pai com seu smoking bordô, Marcos com jeans de grife e um suéter de cachemir. A mesa de jantar estava posta para 2. Apenas 2. Toquei a campainha, minha mão tremendo de frio e de algo mais, medo, humilhação. O riso interior cessou. Marcos abriu a porta e o cheiro de uísque me atingiu imediatamente. Seus olhos se estreitaram em confusão, depois em irritação. Lola, que diabos você está fazendo aqui? Você me mandou uma mensagem sobre o jantar em família. Era brincadeira. Ele riu, olhando para o nosso pai. Pai, você nunca vai adivinhar quem realmente apareceu. Robert apareceu atrás de Marcos, com a expressão mudando de divertimento para irritação. Você está pingando no meu tapete persa. Preciso falar com você. É importante. Tirei a pasta médica da minha bolsa, com as mãos tremendo. Preciso da sua assinatura como fiador. O bebê, há complicações. Complicações? Robert tomou um gole de seu uísque. Sempre há complicações com você, não é? Por favor, pai. É só uma assinatura. O fundo fiduciário pode cobrir isso. E o fundo fiduciário? Ele balançou a cabeça negativamente. O dinheiro da sua mãe, destinado a construir o legado da família, não a subsidiar suas más escolhas. Marcos riu. Talvez se você não tivesse aberto as pernas para aquele operário da construção civil. David era engenheiro. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Era, disse Robert com a voz gélida. E agora você está aqui implorando, grávida do filho de um homem morto, querendo que paguemos pelos seus erros. Uma dor aguda atravessou meu abdômen. Agarrei-me ao batente da porta para me apoiar. Por favor, o médico disse que é urgente. O bebê pode. Poderia o quê? Morrer? Marcos sorriu de canto. Talvez resolvesse seus problemas. Encarei os dois, esses homens que compartilhavam meu sangue, mas nada mais. Eu sou sua filha. Sua irmã. Isso não significa nada? Robert deu um passo à frente, com o rosto a centímetros do meu. Não. Marcos me empurrou para trás, para a varanda coberta, não com violência, apenas com força suficiente para me fazer tropeçar. Meu quadril bateu na grade de pedra enquanto eu lutava para manter o equilíbrio. Quer bancar a vítima? Ótimo. Faça isso em público. Ele apontou para a chuva que caía forte logo além da cobertura da varanda. Talvez o frio te ensine a não aparecer sem ser convidado. Marcos, por favor. Ah, isso é demais. A pequena Lola, sempre a mártir. Ele se virou para o nosso pai. Pai, devemos assistir à apresentação? Robert estava parado na porta, com a luz quente do lustre iluminando por trás. Sua irmã precisa aprender que ações têm consequências, casar-se com alguém de posição inferior, engravidar sem segurança, e agora? Esperar que a gente resolva tudo? A porta começou a fechar. O pânico me invadiu. Espere, pelo menos deixe-me explicar a questão médica. A fechadura fez um clique.
Através dos painéis de vidro, observei-os voltarem para a sala de jantar, enchendo novamente seus copos como se nada tivesse acontecido. Bati com força na porta. Pai. Marcos. Isso é uma loucura. Eles se acomodaram em suas cadeiras. Marcos pegou o celular para mostrar algo a Robert. Ambos riram. A varanda oferecia abrigo mínimo. O vento impulsionou a chuva na horizontal, encharcando meu casaco em poucos minutos. A sensação era de que a temperatura tinha caído ainda mais. Meu celular marcava 39 graus e continuava baixando. Tentei girar a maçaneta da porta novamente e estava trancada. Todas as janelas estavam trancadas. Eu sabia porque tinha ajudado a projetar o sistema de segurança anos atrás, na época em que eles ainda fingiam que eu importava. Por favor, gritei através do vidro. Estou grávida. Isto é perigoso. Marcos ergueu os olhos, fez contato visual comigo através da janela e, em seguida, virou deliberadamente a cadeira de modo que ficasse de costas para mim. A mensagem era clara: eu não existia. Passaram-se 30 minutos. Minhas pernas tremiam de frio, de medo, das contrações que aumentavam. Mudei-me para o canto da varanda, onde o vento era menos forte, mas minhas roupas ficaram completamente encharcadas. Pela janela da sala de jantar, observei-os jantando bife, pelo que parecia. Marcos contava uma história animadamente, usando as mãos para ilustrar. Meu pai riu, erguendo seu copo em um brinde. Uma forte cãibra me fez dobrar de dor. Quando me endireitei, senti uma umidade que não era chuva. Olhando para baixo, sob a luz da varanda, vi uma mancha escura se espalhando pelo meu vestido. Sangue. Não, não, não. Cambaleei até a janela, socando-a com os 2 punhos. Estou sangrando. Por favor, o bebê. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Por um instante, a esperança reacendeu. Ele viria para ajudar. Em vez disso, ele apontou para o sangue no meu vestido e depois se virou para o nosso pai com uma expressão teatral de choque. Os 2 homens riram. Marcos fazia gestos exagerados, imitando alguém atuando em uma peça de teatro. Bravo, ele murmurou através do vidro, batendo palmas lentamente. Merece um Oscar. Meu pai juntou-se a ele na janela. Eles ficaram ali, quentinhos e secos, me observando como se eu fosse um espetáculo. Robert apontou para o sangue, em seguida, fez um gesto de desdém com a mão. Dramática, eu ouvi dizer, embora a tempestade abafasse sua voz. Outra contração ocorreu, mais forte que a anterior. Caí de joelhos sobre a pedra fria, uma mão na barriga e a outra agarrada ao corrimão. O sangue agora fluía mais rápido, misturando-se com a água da chuva na varanda branca. Marcos pegou o celular. Por um segundo desesperado, pensei que ele estivesse ligando para o 911. Ele estava gravando um vídeo. 2 horas. 2 horas naquela varanda enquanto meu corpo me traía e minha família assistia através do vidro. Minha visão começou a ficar turva. As contrações vinham em ondas, cada uma roubando mais sangue, mais força. Eu consegui rastejar até a porta da frente, deixando um rastro vermelho na pedra branca. Por favor, sussurrei contra a porta, fraca demais para bater mais. O bebê. Salvem o bebê. A luz da varanda apagou-se subitamente. Na escuridão, mal conseguia distinguir suas silhuetas na sala de jantar. Agora estavam na sala de estar, assistindo a algo na enorme TV. A luz bruxuleante iluminava seus rostos relaxados, satisfeitos, lançando olhares ocasionais para a varanda escura onde eu estava deitado. Meu celular estava sem bateria. A chuva finalmente parou, mas a temperatura caiu ainda mais. A perda de sangue estava deixando tudo gelado. Muito gelado. Pressionei as mãos contra a barriga, tentando sentir algum movimento. O bebê estava imóvel havia 20 minutos. Por favor, mexa-se, implorei ao meu filho. Por favor, fique bem. Em meio à minha consciência desvanecendo, ouvi uma porta de carro bater. Depois outra. Vozes masculinas se aproximando. Jesus Cristo, tem alguém na varanda. Ligue para o 911. Não, não é o 911. Reconheci aquela voz, embora meu cérebro estivesse lutando para identificá-la. Lola.
Meu Deus! Lola, é você? Braços fortes me ergueram. Um casaco quente envolveu meus ombros. O aroma de colônia cara e couro. Precisamos levá-la ao hospital agora. Ela está com uma hemorragia. A porta da frente se abriu de repente. A luz invadiu o ambiente. Meu pai estava parado ali, com o rosto oscilando entre irritação, choque e medo. O que você está fazendo na minha casa? Ele perguntou. O homem que me segurava entrou na luz, e finalmente vi seu rosto. Alexander Sterling. O que estou fazendo? A voz de Alexander era mortalmente calma. Estou salvando a vida da sua filha. A filha que você deixou sangrando na sua varanda. Mesmo atordoado, senti a mudança de poder. Alexander Sterling não era um CEO qualquer. Ele era da realeza da construção civil em Seattle, o homem cuja aprovação podia determinar o sucesso ou o fracasso de empresas como a do meu pai. Isto é um assunto de família, começou Robert. Isto é uma tentativa de homicídio. Alexander já se dirigia para seu Bentley, carregando-me como se eu não pesasse nada. James, ligue para o Dr. Harrison no hospital sueco. Diga a ele que estamos chegando com urgência. Mulher grávida. Hemorragia maciça. O motorista dele já estava abrindo a porta traseira. Alexander me deitou sobre os bancos de couro, com o paletó dele sob minha cabeça. Lola, fique comigo. Converse comigo. Sua mão encontrou a minha, quente e firme. O bebê, consegui sussurrar. Não se mexe. Estamos a 3 minutos do Swedish Medical Center. Vocês dois vão ficar bem. Pela janela dos fundos, vi meu pai e Marcos parados na porta de casa, iluminados pela luz da varanda que finalmente haviam acendido. Marcos ainda segurava seu copo de uísque. Ele escorregou de seus dedos e se estilhaçou na pedra. Senhor Sterling, ouvi meu pai chamar, sua voz diferente agora, em pânico. Espere, deixe-me explicar. Mas o Bentley já estava em movimento. Alexander gritava ordens pelo telefone. Preciso que o chefe de obstetrícia esteja pronto. Preparem uma sala de cirurgia. Não me importo se tiverem que acordar toda a diretoria. A mão dele apertou a minha. Lola, estou tentando entrar em contato com você sobre a apresentação na orla. Por que você não me disse que as coisas estavam tão ruins? Eu queria responder, mas a escuridão estava me puxando para baixo. A última coisa que ouvi foi a voz de Alexander, feroz e protetora. Ninguém machuca meu arquiteto-chefe. Ninguém. Acordei com o som do monitor cardíaco fetal. Batimentos fortes e constantes preenchiam o quarto. Meu bebê estava vivo. Graças a Deus. A voz de Alexander veio de perto da minha cama. Ele parecia exausto, seu terno, geralmente impecável, estava amarrotado, com manchas de sangue nos punhos. Você nos assustou. Nós? O Dr. Harrison apareceu do meu outro lado. Seu bebê está estável. Estancamos o sangramento, mas foi por pouco. Mais 1 hora e... Ele balançou a cabeça. O Sr. Sterling a trouxe aqui bem a tempo. Como você? Por que você estava na casa do meu pai? O maxilar de Alexander se contraiu. Eu estava voltando de carro de um jantar com um cliente em Bellevue. Lembrei que você mencionou que sua família morava lá. Pensei em deixar os contratos finais para você revisar. Então, vi alguém desmaiado na varanda. Ele pegou um tablet e me mostrou um e-mail datado de 1º de setembro. A Sterling Development Group confirma a contratação de Ellie Phoenix como arquiteto principal do projeto Waterfront Tower. Remuneração: $8 milhões mais participação acionária de 2%. Estou tentando falar com você o dia todo. A cerimônia de assinatura é daqui a 5 dias. Precisamos da sua presença. Minha família, eles não sabem disso. Eu percebi isso. Sua expressão escureceu. O que eu presenciei esta noite, Lola, ninguém deveria passar por isso. Principalmente alguém carregando uma criança. Eles acham que eu não valho nada. Que eu só desenho figuras bonitas enquanto os homens fazem o trabalho de verdade. Alexandre riu, mas foi um riso amargo. Suas belas fotos estão prestes a remodelar o horizonte de Seattle,
E eles não fazem ideia de que a filha deles é a arquiteta que eles estão tentando desesperadamente impressionar. O que você quer dizer? Seu pai está ligando para o meu escritório há semanas, implorando pelo subcontrato da área portuária. Há 2 anos, eu comecei, ainda fraca, mas precisando que ele me entendesse. Enviei meu portfólio para sua empresa sob o pseudônimo de L. Fênix. Eu me lembro. A inovação em seus projetos era inédita. Mas por que esconder sua identidade? Veja o que aconteceu esta noite. É por isso. Me remexi na cama do hospital, fazendo uma careta de dor. Todas as minhas conquistas foram roubadas pela minha família. O complexo Riverside, que ganhou o prêmio da IA, eu projetei cada centímetro. Marcos levou o crédito. A expressão de Alexander escureceu ainda mais. O complexo Riverside era seu. 3 anos da minha vida. Quando Marcos aceitou aquele prêmio, eu estava grávida de 7 meses do meu primeiro filho, parada no fundo da sala como um fantasma. Meu Deus, Lola! Então, quando sua empresa publicou aquele edital aberto para arquitetos inovadores, eu criei uma nova identidade. Fiz todas as reuniões virtualmente. Enviei outra pessoa para as visitas aos locais. Eu estava apavorada que vocês descobrissem quem eu realmente era e que o nome Ulete arruinasse tudo. Alexandre ficou de pé, andando de um lado para o outro. Tenho falado maravilhas de você para todos, o prefeito, a comissão de arquitetura, a mídia. Todos estão ansiosos para conhecer meu misterioso arquiteto genial na cerimônia de assinatura. Não posso se minha família descobrir. Lola. Ele parou de andar de um lado para o outro com um olhar intenso. Você projetou um empreendimento de $2 bilhões que definirá Seattle pelo próximo século. Você fez isso grávida, sofrendo a perda do seu marido e sendo abusada pela sua família. Chega de se esconder. Ele retirou uma pasta de sua maleta. Cada e-mail, cada contrato, cada aprovação de projeto, tudo com data e hora registradas, tudo juridicamente vinculativo. Eles não podem roubar isso de você. Pela primeira vez em anos, senti algo perigoso. Esperança. O Dr. Harrison voltou com os resultados dos exames, com um rosto sério, mas aliviado. O sangramento da placenta parou. Sua pressão arterial está se estabilizando em um 35/85, ainda alta, mas controlável. Os batimentos cardíacos do bebê estão fortes. Posso ir para casa? Perguntei, embora nem sequer tivesse certeza de onde era minha casa. Não por pelo menos 48 horas. Você precisa de monitoramento. Ele olhou para Alexander. O Sr. Sterling providenciou para que você fique em nossa suíte VIP. Ele também cobriu todas as despesas médicas. Alexander, eu não posso aceitar. Está feito. Seu tom não admitia contestação. Arquitetos que cobram $8 milhões não se preocupam com contas médicas. O Dr. Harrison prosseguiu. Há algo mais. Os níveis de estresse que você experimentou esta noite, seu cortisol estava altíssimo. O que aconteceu com você pode ter desencadeado um descolamento total da placenta. Seu pai e seu irmão basicamente tentaram matar ela e o bebê, concluiu Alexander, sem rodeios. Eu estava lá. Eu vi tudo. Preciso registrar uma denúncia, disse o Dr. Harrison com cautela. Isso se enquadra na notificação obrigatória por colocar em risco a vida de uma gestante. Um medo repentino me invadiu. Se você denunciar, todos ficarão sabendo. Todos deveriam saber, interrompeu Alexander. Mas vamos lidar com isso estrategicamente. A cerimônia de assinatura será no dia 20 de novembro, daqui a 5 dias. Seu pai e seu irmão estarão lá, na expectativa de ganhar o subcontrato. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Eles estão prestes a aprender o que acontece quando se tenta destruir o talento em vez de cultivá-lo. O que você está planejando? Justiça, Lola. Servida na temperatura exata e para o público exato. Passaram-se 3 dias na suíte VIP. Alexander vinha diariamente, trazendo contratos, plantas e algo mais, respeito. Ele tratava minhas opiniões como se importassem, meus projetos como arte, meu trauma como verdade. Eu consegui as imagens de segurança, disse-lhe no 3º dia, colocando o laptop na minha bandeja de hospital. Da varanda do seu pai.
O quê? Meu chefe de segurança tem contatos. O vídeo é incriminador, você desmaiando, eles rindo pela janela. O sangue na pedra branca. Tudo com data e hora registradas. Observei por 30 segundos antes de desviar o olhar. Não posso. Você não precisa. Mas Lola, estão dizendo por aí que você é mentalmente instável. Seu pai ligou para o meu escritório ontem, nos alertando sobre sua filha problemática ou que poderia tentar se intrometer no projeto da Orla. Uma raiva pura e cortante dissipou meu cansaço. Ele disse o quê? Ele está tentando te desacreditar preventivamente. Ele deve estar pressentindo alguma coisa. Alexander fechou o laptop. A cerimônia de assinatura será daqui a 2 dias. 200 convidados, o prefeito, o conselho de arquitetura, todas as principais construtoras de Seattle. Seu pai e Marcos têm lugares privilegiados. Mesa 2, bem atrás da minha equipe executiva. Eles estarão lá esperando ganhar o subcontrato. Exatamente. Contam com 150 milhões de dólares. Ele se inclinou para a frente. Eu quero você lá não como filha de Robert Ulett, mas como Ellie Fênix, arquiteta principal. Chegou a hora de parar de se esconder. Pensei em David, no nosso bebê, em cada momento roubado de reconhecimento. O que devo vestir? Perguntei. Alexander sorriu, o primeiro sorriso genuíno que vi nele. Aquilo que te faz sentir poderoso, ah. Porque você é poderoso, ah, ponto. 20 de novembro, 14 horas. O salão de baile do Four Seasons brilhava com a presença da elite de Seattle. 200 das pessoas mais influentes da cidade se reuniram para a assinatura do contrato da Waterfront Tower. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre as mesas cobertas com toalhas de linho cor marfim. Observei a chegada dos convidados da sala de preparação VIP. Através da porta entreaberta, pude ver perfeitamente a mesa 2. Meu pai, resplandecente em seu terno Armani azul marinho, cumprimentava a todos ao seu alcance. Marcos ao lado dele, todo de grife, checava o celular entre risos forçados. Aulete Construction construiu metade do centro da cidade, ouvi Robert dizer ao casal na mesa 3. O projeto da Orla precisa de mãos experientes, não de bobagens experimentais. Alexandre apareceu ao meu lado. Preparar? Alisei meu vestido preto Carolina Herrera, aquele que David me dera de presente de aniversário. Aquele que me fazia sentir eu mesma. Minha barriga de 6 meses estava bem evidente agora. Impossível escondê-la. Eles não sabem que estou aqui. Eles acham que você ainda está no hospital. Seu pai ligou para lá hoje de manhã. Na verdade, queria saber se você estava mentalmente apto a assinar a procuração. Através da porta, vi Marcos inclinar-se para falar com um repórter. Sterling está mantendo segredo sobre seu arquiteto. Provavelmente algum vindo da costa leste. Ninguém conhece Seattle como nós. A ironia era deliciosa. Sarah Mitchell, do Conselho de Arquitetura, subiu ao pódio. Senhoras e senhores, antes de começarmos a assinatura, Alexander Sterling pediu para dizer algumas palavras sobre o processo de seleção. Meu pai endireitou-se na cadeira, com aquele sorriso confiante se espalhando. Ele achou que aquele era o seu momento. Alexander apertou meu ombro. Veja só isso. Ele caminhou até o pódio com a confiança de um homem prestes a detonar uma bomba cuidadosamente posicionada. O que aconteceu a seguir, naquela cerimônia de assinatura, deixou todos sem palavras. Agora, deixe-me contar sobre o momento em que tudo mudou. Antes que Alexander pudesse falar, meu pai se levantou, erguendo sua taça de champanhe. Todos na sala se voltaram para ele. Robert Ulett atraía olhares por onde passava. Se me permitem, disse-lhe com um charme refinado, antes de celebrarmos este magnífico projeto, deixem-me compartilhar algo sobre o legado da construção civil em Seattle. Alexander parou no pódio, permitindo que lhe falasse. Eu conhecia aquele olhar, dando corda suficiente ao meu pai. Aulete Construction constrói esta cidade há 3 gerações, continuou Robert, com a voz perfeitamente audível. Meu avô lançou as bases da Space Needle. Meu pai construiu os primeiros arranha-céus no centro da cidade, e agora meu filho Marcos e eu damos continuidade a essa tradição. Marcos se levantou e juntou-se ao brinde improvisado.
Não construímos apenas estruturas, construímos o futuro. A Waterfront Tower merece construtores que compreendam a alma de Seattle. Aplausos educados ecoaram pela sala. Vários investidores assentiram com aprovação. Por isso, continuou Robert, com a voz transbordando confiança, estamos honrados por sermos considerados para o subcontrato principal. Nossa visão está perfeitamente alinhada com os padrões da Sterling Development. Ele praticamente já estava reivindicando o contrato. A arrogância dele era impressionante. Na verdade, acrescentou Marcos, pegando o celular, já elaboramos uma distribuição preliminar da força de trabalho, 300 vagas locais, todas sindicalizadas, todas para famílias de Seattle. Porque a família é tudo para os Zuletes. Família. Essa palavra me deu nojo. Do meu ponto de vista escondido, vi o maxilar de Alexander se contrair. Ele os deixou terminar a apresentação e então se aproximou do microfone. Obrigado, Robert. Marcos. Notamos sua paixão por Seattle. Seu tom era perfeitamente neutro, não revelando nada. Antes de falarmos sobre contratos, há alguém que todos precisam conhecer. A pessoa sem a qual a Waterfront Tower não existiria. Meu pai sorriu ainda mais, provavelmente pensando que Alexander estava falando dele. Ele não fazia a menor ideia. Há 2 anos, começou Alexander, com a voz a cortar a algazarra da sala. A Sterling Development recebeu um portfólio que mudou tudo. Os projetos eram revolucionários, redução de 40% no consumo de energia, espaços comunitários integrados e habitações acessíveis harmoniosamente combinadas com unidades de luxo. Meu pai inclinou-se para a frente, demonstrando interesse apesar de si mesmo. O arquiteto trabalhou sob pseudônimo, insistindo no anonimato. Todas as reuniões foram virtuais e todos os documentos foram assinados digitalmente. Durante 2 anos, esse gênio remodelou completamente nossa visão para a orla de Seattle, permanecendo totalmente oculto. Murmúrios percorreram a multidão. Marcos sussurrou algo para o nosso pai, que deu de ombros. Senhoras e senhores, a Waterfront Tower não é apenas um edifício. É uma declaração sobre o que Seattle pode se tornar. E a pessoa que o projetou compreendeu algo crucial. A arquitetura não tem a ver com ego, legado ou nomes de família. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os do meu pai. Trata-se de criar espaços onde as pessoas prosperem, independentemente de sua origem. Onde o talento importa mais do que as conexões, onde a inovação supera a tradição. Os telões gigantes espalhados pela sala ganharam vida, exibindo meus projetos, as características sustentáveis, as hortas comunitárias, a maneira como a luz natural inundaria até mesmo as unidades de menor renda. O arquiteto que criou isto está aqui hoje, continuou Alexander. Eles sempre estiveram aqui, escondidos à vista de todos, ignorados por aqueles que deveriam tê-lo celebrado mais. Meu pai franzia a testa, como se algo tivesse lhe ocorrido. Seus olhos percorreram a sala, procurando por um rosto desconhecido. Antes de apresentá-los, vocês devem saber que essa pessoa criou essas obras-primas enquanto enfrentava uma tragédia pessoal, traição familiar e uma crise médica que colocou sua vida em risco. A força deles me deixa humilde. Alexander virou-se em direção à sala VIP, com a mão estendida. Senhoras e senhores, por favor, recebam Euphoenix, arquiteto principal da Waterfront Tower. Era isso. Não havia volta. A porta VIP se abriu e eu entrei na luz. Por um instante, a sala prendeu a respiração. Caminhei devagar, com propósito, meu vestido preto elegante em contraste com minha silhueta de grávida. Meus olhos permaneceram fixos à frente, sem olhar para a mesa 2, embora eu tenha sentido o exato momento em que a reconheci. O som de vidro quebrando rasgou o silêncio. Marcos deixou cair sua taça de champanhe. O quê? A voz do meu pai, estrangulada e incrédula, ecoou pela sala. O que ela está fazendo aqui? Cheguei ao pódio. A mão de Alexander estava firme em minhas costas. 200 rostos me encaravam, mas eu só vi 2, congelados em expressões idênticas de choque e horror crescente. Boa tarde, eu disse ao microfone, com a voz firme e clara. Meu nome é Lola Ulete, embora você conheça meu trabalho como Euphoenix. Meu pai se levantou num pulo. Isso é um erro. Minha filha não é, ela não pode ser.
Sente-se, Robert, disse Alexander com voz firme. Você vai querer ouvir isso. Mas meu pai permaneceu de pé, com o rosto oscilando entre confusão, raiva e algo que parecia medo. As telas atrás de mim mudavam, mostrando e-mail após e-mail, contratos, aprovações de design, todos datados, todos assinados com minha assinatura digital, todos verificados pela equipe jurídica da Sterling Development por 2 anos. Continuei, liderei a equipe de projeto da Waterfront Tower. Cada característica sustentável, cada espaço comunitário, cada inovação que você admirou saiu da minha prancheta de desenho. Sarah Mitchell, do Conselho de Arquitetura, levantou-se. Lola, você é Ellie Fênix? Você ganhou o prêmio de inovação da IA no mês passado. Sim, confirmei, embora minha família não soubesse. Eles estavam muito ocupados reivindicando o crédito por meu outro trabalho. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Marcus finalmente encontrou sua voz. Isso é impossível. Ela não é ninguém. Ela não é nada. Alexander pegou o microfone. Deixe-me esclarecer o cronograma para todos. As telas mudaram para uma apresentação detalhada. Janeiro de 2023, Ellie Fênix apresenta projetos revolucionários para o nosso empreendimento à beira-mar. Março de 2023, assinamos um contrato exclusivo, $8 milhões mais 2% de participação acionária. Gritos de espanto ecoaram pela sala. Meu pai afundou na cadeira. Durante 2 anos, continuou Alexander, a senhora Ulete trabalhou incansavelmente neste projeto. 300 horas de reuniões de projeto, 47 revisões completas, tudo isso mantendo absoluto sigilo. Por que tanto segredo? Perguntou alguém. Eu me inclinei em direção ao microfone. Porque minha família tem um histórico de se apropriar do meu trabalho. O Complexo Riverside, vencedor do Prêmio AIA de 2021? Eu o projetei. Meu irmão Marcos aceitou o prêmio enquanto eu assistia da última fila, grávida de 7 meses. O rosto de Marcos ficou vermelho. Isso é mentira. Eu projetei Riverside. Sério? Peguei meu celular e o conectei ao sistema de apresentação. Então explique isso. As telas se encheram com meus esboços originais, todos datados e digitalizados. Trocas de e-mails com empreiteiros pedindo os toques inovadores de Lola. Fotos minhas trabalhando até tarde no escritório, com data e hora registradas. Plantas espalhadas pela minha mesa. Sarah Mitchell se levantou novamente. Agora me lembro os materiais de inscrição de Riverside. A caligrafia nas margens era sua, não era? Cada anotação, cada cálculo, cada inovação que a tornou digna de prêmio. A sala estava fervilhando. Celulares surgiam, pessoas gravando. Alexander voltou ao microfone. A mais. O contrato WTD 20241876, datado de 1º de setembro, estabelece legalmente a senhora Ulete como arquiteta principal. Isso foi protocolado na prefeitura, no Conselho de Arquitetura e em nosso departamento jurídico. É irrefutável. Meu pai tentou mais uma vez. Ela é minha filha. Certamente existe uma ligação familiar? A família que a trancou do lado de fora na chuva congelante 5 noites atrás, a voz de Alexander ficou gélida, enquanto ela estava grávida de 6 meses e sangrando. O silêncio tomou conta da sala. Subi ao pódio, finalmente pronta para dizer a minha verdade à sala e a eles. A Waterfront Tower representa tudo aquilo em que acredito que a arquitetura deveria ser, comecei, clicando para iniciar minha apresentação. Não se trata de ego ou legado familiar. Trata-se de comunidade. As telas mostravam meus desenhos em detalhes. 40% da energia do edifício virá de fontes renováveis. Os painéis solares integrados não são apenas funcionais, são também belíssimos, criando um padrão de luz que fará o edifício brilhar ao pôr do sol. Cliquei novamente. A cada 3 andares, há espaços comunitários, gratuitos para todos os moradores. O jardim na cobertura fornecerá produtos frescos para bancos de alimentos locais. O piso térreo não é destinado a lojas de luxo, são espaços acessíveis para artistas locais e pequenas empresas. Isso é ridículo, interrompeu Marcos, levantando-se. Ela não tem a experiência. Sente-se, Sr. Ulete, ordenou Sarah Mitchell. Deixe-a terminar. Continuei,
com minha confiança aumentando. As unidades habitacionais acessíveis não estão escondidas nos fundos ou no porão. Estão integrados em todos os aspectos, com os mesmos acabamentos de qualidade, as mesmas vistas, a mesma dignidade. Porque na minha Seattle, um professor merece a mesma vista do pôr do sol que um CEO. Várias pessoas aplaudiram. Vi repórteres digitando furiosamente. Este edifício irá abrigar 3.000 pessoas e empregar mais 500. Isso irá gerar uma receita tributária anual de 20 milhões de dólares para a cidade. Isso estabelecerá um novo padrão para o desenvolvimento urbano sustentável. Olhei diretamente para meu pai e meu irmão. E foi projetado por alguém que você considerava inútil. Alguém que você deixou sangrando na sua varanda porque não conseguia acreditar que a vida dela tivesse valor. O prefeito se levantou. Senhora Ouellette, essa visão é exatamente o que Seattle precisa. A cidade tem orgulho de apoiar este projeto. O rosto do meu pai estava pálido. Marcos balançava a cabeça, murmurando, não, não, não. Mas eu não tinha terminado. Sarah Mitchell aproximou-se do pódio carregando uma placa de premiação. Antes de prosseguirmos, preciso deixar algo claro. No mês passado, o Instituto Americano de Arquitetos concedeu sua mais alta honraria por design sustentável e inovador. O projeto vencedor foi o Euphoenix, pela Waterfront Tower. Ela me entregou o troféu de cristal. Lola Ouellette, você é oficialmente a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nacional de Inovação da IA em seus 70 anos de história. A sala irrompeu em aplausos. Vi o queixo do meu pai cair. Além disso, continuou Sarah, o Conselho de Arquitetura tem investigado denúncias de plágio de projetos no mercado de Seattle. Senhor Marcos Ouellette, o senhor consta como o arquiteto do Complexo Riverside. Você pode explicar os cálculos matemáticos para o balanço entre os andares 15 e 20? Marcos empalideceu. Os cálculos foram, minha equipe cuidou disso. Sua equipe? A voz de Sarah era incisiva. Ou sua irmã? Isto é uma caça às bruxas. Robert levantou-se, com a voz em tom estrondoso. Minha família construiu esta cidade. Sua família construiu seu patrimônio às custas de talentos não reconhecidos, interrompeu Alexander. Ele acenou com a cabeça para seu assistente, que iniciou uma nova gravação de vídeo. Estas imagens de segurança são de 5 noites atrás, de 15 de novembro. A sala inteira assistiu horrorizada à exibição do vídeo granulado nas telas, eu desmaiando na varanda, o sangue visível mesmo em preto e branco. Meu pai e Marcos, claramente identificáveis, brindando pela janela. Isso é tentativa de homicídio, sussurrou alguém. No mínimo, é crime de colocar em risco a vida de uma mulher grávida, disse o prefeito, com voz firme. Meu pai tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Marcos ficou pálido. Alexander voltou ao microfone. A Sterling Development tomou sua decisão em relação ao subcontrato do projeto Waterfront. A Ouellette Construction está permanentemente banida de todos os nossos projetos, para sempre. O golpe fatal. 150 milhões de dólares perdidos em uma única sentença. As imagens de segurança continuaram sendo exibidas, mostrando agora Alexander me encontrando e carregando meu corpo inerte até seu carro. O registro de data e hora mostrava 22 horas e 47. Eu estava naquela varanda havia mais de 3 horas. Desligue isso, meu pai gritou, mas ninguém se mexeu para impedir. A sala estava em completo silêncio, exceto pelo som dos cliques das câmeras dos celulares. Todos os principais veículos de comunicação de Seattle estavam representados. Amanhã isso seria notícia de primeira página. Senhor Ouellette, gritou um repórter, o senhor tem algum comentário sobre o tratamento que deu à sua filha grávida? Foi um mal-entendido, começou Robert. Um mal-entendido? O Dr. Harrison se levantou da mesa 5. Eu não sabia que ele estava aqui. Eu tratei a senhora Ouellette naquela noite. Ela quase morreu. O bebê quase morreu. A pressão arterial dela estava em níveis de AVC. Ela havia perdido uma quantidade perigosa de sangue. Ele pegou o celular e começou a ler os prontuários médicos. Desidratação grave, início de hipotermia, sangramento placentário, crise de pré-eclâmpsia, tudo causado pela exposição prolongada a estresse extremo e frio, enquanto lhe era negado atendimento médico por parte da família.
Ela está mentindo. Ela sempre foi dramática, gritou Marcos, com desespero transparecendo em sua voz. Eu tenho os registros médicos, disse o Dr. Harrison friamente. E já os entreguei à polícia. 2 policiais uniformizados entraram no salão de baile. Não estamos aqui para efetuar prisões, disse um deles, dirigindo-se à sala, mas precisamos que Robert e Marcos Ulete saibam que estão sendo investigados. As pernas do meu pai pareceram ceder. Ele desabou na cadeira. Ao seu redor, os outros convidados da mesa 2 se afastaram, criando um distanciamento físico. Marcos digitava freneticamente em seu telefone, provavelmente tentando minimizar os danos. Mas já era tarde demais. A história já estava se espalhando. A hashtag Ulete Scandal já era tendência antes mesmo do término da cerimônia. O império que eles haviam construído às custas dos outros estava desmoronando em tempo real. Alexander retornou ao pódio, sua voz carregando a firmeza de um martelo de juiz. Para que fique bem claro, qualquer empresa que optar por trabalhar com a Ulete Construction jamais trabalhará com a Sterling Development e nunca. A ameaça caiu como uma bomba. A Sterling Development controlava contratos anuais de 2 bilhões de dólares. Era uma sentença de morte. Você não pode fazer isso, gritou meu pai, finalmente encontrando sua voz. Isto é um assunto profissional, nada pessoal. Abusar da família é algo pessoal. Roubar créditos é algo pessoal. Tentar destruir talentos em vez de cultivá-los é algo pessoal, disse Alexander com voz gélida. Os negócios são construídos sobre valores, Robert. Os seus não valem nada. Thomas Shane, da Cascade Investment, levantou-se à mesa 4. A Sterling Development tem nosso total apoio. A Shane Industries também está rompendo todos os laços com a Ulete Construction com efeito imediato. Surgiu mais um investidor, depois outro. Em poucos minutos, 7 grandes empresas romperam publicamente seus laços. Isso é uma loucura, gritou Marcos. Por causa dela? Ela não é ninguém. Ninguém? Sarah Mitchell deu uma risada amarga. Ela é a arquiteta mais inovadora que Seattle viu em uma geração, e vocês a descartaram como lixo. Meu pai tentou uma última jogada desesperada. Lola, por favor. Você ainda é minha filha. Diga a eles que isso é um mal-entendido. Olhei para ele, esse homem que controlava minha vida, roubava meu trabalho, quase matou o próprio neto, e não senti nada além de pena. Um mal-entendido, eu disse baixinho ao microfone. Como quando você disse que eu nunca seria nada na vida. Tipo quando Marcos roubou meus desenhos. Como quando você me deixou sangrando no frio. Somos uma família. Não, respondi firmemente. Família não faz o que você fez. Vocês são apenas pessoas que eu costumava conhecer. As peças do dominó caíram rapidamente. 10 minutos após a declaração de Alexandre, os telefones vibravam por todo o salão de baile. O telefone de Marcos tocou. Ele atendeu com as mãos trêmulas. O que você quer dizer com reunião de emergência do conselho? Perguntou ele com a voz embargada. Eles não podem me destituir, eu tenho 15% das ações. Mas aparentemente eles podiam, e eram. Entretanto, meu pai estava em uma ligação telefônica. Linha de crédito de 300 milhões congelada? Vocês não podem congelar por causa do risco à reputação? São 40 anos de relacionamento. Um repórter do Seattle Times aproximou-se da mesa deles. Senhor Ulete, pode confirmar se a Ulete Construction está enfrentando uma crise de liquidez? Sem comentários, murmurou Robert, mas todos podiam ver a verdade. O império estava ruindo. Senhora Ulete, gritou outro repórter para mim, qual é a sua resposta à crise da sua família? Refleti bastante. Espero que eles usem isso como uma oportunidade de crescimento, para aprenderem que talento e trabalho árduo merecem reconhecimento, independentemente de gênero ou posição familiar. Só isso? Insistiu o repórter. Nenhuma raiva? A raiva é exaustiva. Tenho um bebê para criar e um prédio para terminar. Não tenho tempo para raiva. Alexander inclinou-se em direção ao microfone. A Sterling Development criará uma fundação para mulheres na área da arquitetura que enfrentam discriminação.
Nossa primeira doação de US$ 1 milhão apoiará gestantes e mães recentes em campo. Ele olhou diretamente para meu pai. Estamos chamando de Fundação Fênix. Ressurgindo das cinzas do abuso. Meu pai cambaleou em minha direção quando a multidão começou a se dispersar, sua compostura perfeita finalmente destruída. Lola, por favor. Precisamos conversar. A segurança tentou me interceptar, mas eu levantei a mão. Deixem-no falar. Deixem que todos ouçam. Você está destruindo tudo, ele sibilou. Tudo que seu avô construiu. Tudo pelo que eu trabalhei. Tudo que você construiu com base no meu trabalho, respondi, mantendo a voz calma e profissional. O complexo Riverside, a renovação da Harbor Square, as torres de Belton. Devo continuar? Você ainda é minha filha. Biologicamente, sim. Mas família é sobre amor, apoio e proteção. Você me trancou para fora na chuva congelante enquanto eu sangrava. Isso não é família. Isso é abuso. Marcos juntou-se a ele, desesperado. Podemos resolver isso. Vamos te dar crédito. Vamos te tornar um sócio. Um sócio? Quase ri. Não preciso da sua sociedade. Agora tenho minha própria empresa. Isso foi novidade para todos, inclusive para Alexander, que arqueou uma sobrancelha. O Fênix Architecture Studios, anunciei, com inauguração prevista para o próximo mês, será especializado em design sustentável e focado na comunidade e jamais roubará o crédito de nossos funcionários. Isto é vingança, acusou Robert. Não. Vingança seria apresentar queixa-crime por tentativa de homicídio. Esta é a consequência. Virei-me para me dirigir à multidão restante. Meu pai e meu irmão fizeram escolhas. Agora estão colhendo as consequências. Isso não é vingança. É justiça. Lola, meu pai estendeu a mão para mim. Não. Dei um passo para trás. Você fez sua escolha naquela noite na varanda. Quando você riu enquanto eu sangrava, agora conviva com isso. Enquanto meu pai e Marcos eram escoltados para fora pela segurança, a sala se transformou. Onde antes havia choque, agora havia oportunidade. Senhora Ouellette. Uma mulher se aproximou, Jennifer Park, da Cascade Architecture. Adoraríamos firmar uma parceria com a Fênix Studios. Temos 12 projetos que poderiam se beneficiar da sua inovação. Antes que eu pudesse responder, outra empresa entrou em contato, e depois outra. Em poucos minutos, eu já tinha cartões de visita de 10 grandes empresas. Alexandre sorriu. Gostaria de mencionar que a Sterling Development está preparada para oferecer à Sra. Ouellette o cargo de diretora de design, salário anual de $500 mil, além de participação acionária. O número era impressionante. Há uma condição, continuou ele. Queremos a Fênix Studios como nossa parceira residencial exclusiva. Sua empresa, sua visão, apoiadas pelos nossos recursos. Sarah Mitchell acrescentou, o Conselho de Arquitetura gostaria de financiar um programa de bolsas de estudo através do Fênix Studios para jovens mulheres que enfrentam oposição familiar às suas carreiras. O Dr. Harrison apareceu ao meu lado. A Cedis Medical quer patrocinar um programa de licença maternidade para suas funcionárias, salário integral, 6 meses, sem perguntas. Foi avassalador. Em 30 minutos, passei de ninguém a arquiteto mais requisitado de Seattle. Há uma coisa que quero deixar bem clara, disse eu, dirigindo-me a todos. A Fênix Studios doará 10% dos lucros para apoiar mulheres que fogem de violência doméstica, porque o talento não deve ficar preso em famílias tóxicas. Os aplausos foram imediatos e genuínos. Seu pai e seu irmão? Perguntou alguém. Eles vão sobreviver ou não? Isso já não me preocupa. Coloquei a mão na barriga. Tenho um futuro para construir. 3 dias após a cerimônia, minha advogada, Patricia Hoffman, ligou com notícias que me fizeram sentar. O juiz assinou a ordem de emergência, disse ela, com triunfo na voz. Seu pai deve liberar imediatamente o patrimônio da sua mãe. Todos os $2 milhões. Como? As imagens de segurança, o depoimento do Dr. Harrison e a investigação policial. A juíza afirmou que aquele era o caso mais evidente de uma conduta fiduciária e de colocar vidas em risco que ela já havia visto.
O dinheiro estará na sua conta em até 48 horas. Mas isso não era tudo. O advogado do seu pai entrou em contato comigo. Eles querem chegar a um acordo extrajudicial referente às acusações de sofrimento emocional e de colocar a vida de alguém em risco, 5 milhões de dólares, mais todas as despesas médicas e uma ordem de restrição. Eles têm pavor de um julgamento criminal. Pensei nisso. Um julgamento significaria reviver aquela noite repetidamente. O que você recomenda? Aceite. Use o dinheiro para reconstruir sua vida. A ordem de restrição significa que eles não podem se aproximar a menos de 150 metros de você ou do seu filho sem supervisão judicial. Faça isso. 2 dias depois, havia 7 milhões de dólares na minha conta. O dinheiro da minha mãe finalmente está livre. A indenização pela crueldade do meu pai. E meus ganhos da Waterfront Tower ainda estão por vir. Eu estava no meu novo escritório, um belo loft na Pioneer Square com vista para Elliott Bay. O Fênix Arquitetura e Estudos existiu de verdade. A placa com o nome na porta brilhava ao sol da tarde. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Por favor, podemos conversar? Apaguei a mensagem sem responder. Depois, bloqueei o número. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. E dessas cinzas, a Fênix renasce. A manchete do Seattle Times dizia: Outlet Construction perde 60% dos clientes após escândalo de abuso. Li o artigo enquanto tomava o chá da manhã no meu novo escritório. Ações caem 45%. Linhas de crédito congeladas. Grandes clientes abandonando o barco como ratos em fuga. A Câmara Municipal está revisando todos os contratos da Outlet Construction, informou-me minha assistente, Marie. Fala-se em uma auditoria completa dos últimos 5 anos. Meu telefone tocou, número desconhecido, mas reconheci a voz da esposa de Marcos. Lola, sou eu, Catherine. Queria que você soubesse que estou terminando com ele. O que ele fez com você, o que eu vi naquele vídeo, não posso ficar com alguém capaz disso. Catherine, você não precisa. Sim, eu quero. Minhas filhas merecem algo melhor do que um pai que assiste a irmã grávida sangrar. Os papéis do divórcio foram protocolados esta manhã. Depois que ela desligou, Marie trouxe mais notícias. Seu pai foi destituído do Conselho Empresarial de Seattle por unanimidade. E o Rainier Club revogou sua filiação. O Rainier Club, o santo graal do meu pai, a validação que ele buscou por toda a vida. Desapareceu. Tem mais, disse Marie com cautela. O prédio da sede da Outlet Construction. O proprietário é a Sterling Development. Alexander acabou de dar a eles um aviso prévio de 30 dias para desocuparem o imóvel. A ironia era perfeita. Meu pai teria que abandonar o prédio do qual tanto se orgulhava, aquele com seu nome em letras douradas na fachada. Ao meio-dia, mais 3 veículos de comunicação já haviam repercutido a história. As imagens de segurança viralizaram. A hashtag Justice for Lola estava entre os assuntos mais comentados no país. Meu pai queria deixar um legado. Ele conseguiu, só que não era o tipo de legado que havia imaginado. Os e-mails começaram a ser enviados uma semana após a cerimônia. Longos e confusos pedidos de desculpas do meu pai. Mais curtos e desesperados do Marcos. Eu estava errado, escreveu meu pai. Sua mãe teria vergonha de mim. Por favor, deixe-me conhecer meu neto quando ele nascer. Marcos tentou uma abordagem diferente. Estou fazendo terapia agora. Entendo o quão tóxico eu era. Quero me redimir. Ele chegou a enviar um cheque de $50 mil para o bebê. Enviei de volta com um bilhete. Seu dinheiro não compra perdão. Primeiro, faça o trabalho. Patrícia me ajudou a redigir os termos formais. Se quisessem manter alguma possibilidade de contato futuro, eles precisavam concluir um ano de terapia intensiva com um especialista em violência doméstica. Admitir publicamente o roubo do meu trabalho. Publicar um pedido formal de desculpas no Seattle Times. Doar $1 milhão para cada abrigo destinado a vítimas de violência doméstica. Assinar documentos legais reconhecendo minha guarda exclusiva e limitando o acesso deles. Parecem duras, disse Patrícia. Cruel?
Dei uma risada amarga. Eles me deixaram sangrando no frio. Isso são limites, não punição. 2 semanas depois, ambos assinaram os acordos. O pedido público de desculpas foi publicado na página 3. Nós, Robert e Marcus Ulett, reconhecemos publicamente que roubamos sistematicamente os créditos de design de Lolo Ulett, a submetemos a abusos emocionais e físicos e colocamos em risco sua vida e a de seu filho ainda não nascido. Estamos buscando ajuda profissional para lidar com nossas ações. Foi um começo. Não foi perdão, não foi reconciliação, mas foi reconhecimento. A mudança leva tempo. A confiança leva ainda mais tempo. E algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Elas apenas formam cicatrizes mais fortes do que antes. No dia 15 de fevereiro, o Fênix Arquitetura Estudos abriu oficialmente as portas com 12 funcionários, 9 mulheres e 3 homens, todos brilhantes e anteriormente ignorados por escritórios tradicionais. Nosso primeiro projeto, um complexo habitacional sustentável de $50 milhões no sul de Seattle. O cliente solicitou especificamente o Antoque de L. Fênix. Estamos com a agenda lotada para os próximos 2 anos, anunciou Marie em nossa festa de inauguração. E a lista de espera continua crescendo. O escritório era tudo que a Ulett Construction nunca foi, aberto, colaborativo, com paredes cobertas pelos projetos de todos e todos com os devidos créditos. Uma creche no canto para os filhos dos funcionários. Horário flexível. Participação nos lucros. Você conseguiu, disse Alexander, erguendo sua taça de champanhe. Você construiu algo inteiramente seu. Minha bolsa rompeu 2 horas depois. Hope Fênix chegou às 3h47 da manhã do dia 16 de fevereiro, pesando 2,8 kg, 6 libras e 4 onças, de pura perfeição. Enquanto a abraçava, pensei na noite na varanda em como estivemos perto de não conseguir. Ela é linda, disse a enfermeira. Coração forte. Uma guerreira, como a mãe. Pela janela, vi Seattle despertando, a cidade que minha família dizia ser minha, mas que nunca compreendeu. Não pertencia aos Ulettes, aos Serlings ou a qualquer outra pessoa cujo nome estivesse gravado no prédio. Pertencia a todos que trabalharam para melhorá-la. Seu pai teria te adorado, sussurrei para Hope. E a mamãe vai garantir que você cresça sabendo que seu valor não é determinado pelo seu sobrenome, por com quem você se casa ou por quão bem você agrada aos outros. Isso é determinado por quem você escolhe ser. Fênix Arquitetura Estudos. Ressurgindo das cinzas. Construindo o futuro. 6 meses depois. Tarde de agosto. A cafeteria na Rua Pine era um território neutro, suficientemente pública para garantir segurança, e suficientemente privada para uma conversa. Meu pai parecia mais velho, de alguma forma menor, sua presença imponente de sempre diminuída. Marcos sentou-se ao lado dele, mexendo inquieto com a xícara de café. Em frente a eles, eu segurava a roupa enquanto minha advogada, Patrícia, sentava-se à minha direita. Obrigado por concordar com isso, começou Robert, com a voz incerta de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Você completou 6 meses de terapia, confirmei. O Dr. Brennan diz que você está progredindo. Sim, somos, disse Marcos rapidamente. Agora entendo o que fizemos, o sistema familiar narcisista, a busca por bodes expiatórios. Não me cite sua terapeuta, interrompi. Mostre-me através de ações. Eles trocaram olhares. Robert tirou uma pasta do bolso. Reestruturei a Ulett Construction. 30% dos cargos de liderança agora são ocupados por mulheres. Implementamos a submissão às cegas para todos os créditos de design e estamos financiando uma bolsa de estudos para arquitetas. É um começo, eu disse. Hope murmurou, e os olhos de ambos os homens se fixaram nela. O anseio em seus rostos era evidente. Podemos. Marcos começou. Você pode vê-la por 30 minutos uma vez por mês, eu disse firmemente. Sempre sob supervisão. Nunca a sós com ela. Patrícia coordenará os encontros. Só isso? A voz do meu pai falhou. Você tem sorte de ser só isso. Você quase nos matou. Nós sabemos, disse Robert em voz baixa. Eu sonho com aquela noite. Você na varanda, o sangue, o frio.
Acordo me sentindo mal comigo mesmo. Ótimo. Talvez essa doença te impeça de fazer isso com outra pessoa. Estabelecemos as regras. Nada de falar sobre minha infância com Hope. Nada de presente sem aprovação. Nada de aparecer sem ser convidada. Nada de postar sobre ela nas redes sociais. Qualquer violação resultaria em corte permanente. Eu entendo, disse meu pai. Custe o que custar. Ao sairmos, Hope estendeu seus dedinhos gordinhos em direção a eles. Ambos ficaram paralisados, com medo de se mexer. Mês que vem, eu disse. Mereça isso. A confiança se conquista aos poucos e se perde aos baldes. Eles tinham um longo caminho a percorrer para repor o que haviam derramado naquela noite na varanda. O primeiro baile de gala do aniversário da Fundação Fênix reuniu 200 mulheres da arquitetura, mulheres que foram negligenciadas, desvalorizadas, que tiveram seus trabalhos roubados. Mulheres como eu. 57 mulheres deixaram situações abusivas no trabalho ou em família graças ao apoio que esta fundação proporcionou, disse eu à plateia. 57 Fênix renascendo das próprias cinzas. Uma mulher se aproximou depois, jovem, talvez com 25 anos, com lágrimas nos olhos. Meu pai diz que a arquitetura é coisa de homem. Meus irmãos levam o crédito pelos meus projetos. Eu achava que era a única. Não estamos, assegurei-lhe. Nunca estivemos. Simplesmente não conseguíamos nos enxergar por causa da fumaça de todas aquelas pontes em chamas. A Fênix Estudos havia crescido para 30 funcionários. Havíamos concluído 12 projetos, cada um com os devidos créditos, cada um ultrapassando os limites da sustentabilidade. A Waterfront Tower estava 60% concluída e já havia conquistado prêmios antes mesmo de sua construção ser finalizada. Você mudou Seattle, disse Sarah Mitchell. Não apenas o horizonte, mas também a cultura. As empresas estão se reestruturando. A fraude de crédito está finalmente sendo denunciada. Mas a verdadeira mudança foi menor, mais silenciosa. Os e-mails que eu recebia diariamente de mulheres encontrando suas vozes, pais repensando a forma como tratavam suas filhas, empresas implementando revisões de design às cegas. Sua família? Perguntou Sarah, cautelosamente. Eles estão tentando. Mudanças verdadeiras levam tempo. Talvez Hope os reconheça como pessoas melhores do que eu os reconheci. Talvez não, mas ela saberá o seu valor de qualquer forma. Naquela noite, eu estava na varanda do meu escritório com Hope dormindo em meu peito. Seattle brilhava lá embaixo, uma cidade de pontes e água, de nomes antigos e sonhos novos. Você pode amar as pessoas à distância, sussurrei para minha filha. Você pode perdoar sem esquecer. Você pode se reerguer sem se vingar. Laços de sangue fazem parentesco. Lealdade faz família. E às vezes a família que você escolhe é mais forte do que aquela em que você nasce. Um ano depois, a grande inauguração da Waterfront Tower. 2.000 pessoas se reuniram para ver o novo marco de Seattle, projetado por mim, finalmente construído. Alcançando o céu como uma promessa cumprida. Eu estava lá com Hope, de 18 meses, no colo, assistindo ao corte da fita da plataforma do arquiteto. Ela apontou para o prédio, tagarelando animadamente. Sim, meu bem. A mamãe construiu isso enquanto você estava na minha barriga. Nós construímos juntos. Na multidão, avistei meu pai e Marcos, convidados como pessoas comuns, não como VIPs. Eles observavam à distância, respeitando o limite. Meu pai cruzou o olhar comigo e acenou com a cabeça. Um gesto de reconhecimento sem intromissão. Um progresso. Alexander subiu ao pódio. Este edifício representa o que é possível quando o talento é reconhecido, e não roubado. Quando a inovação é celebrada, e não reprimida. Quando nos apoiamos mutuamente em vez de nos criticarmos. A multidão irrompeu em aplausos. Hope bateu palmas com suas mãozinhas, rindo. Mais tarde, enquanto o sol se punha através dos painéis solares do prédio, projetando padrões de arco-íris sobre Seattle, pensei naquela noite na varanda em como estive perto de perder tudo. Como aquela perda se tornou meu maior ganho. Meu telefone vibrou com mensagens de mulheres do mundo todo compartilhando suas próprias histórias de superação de abusos, de estabelecimento de limites e de escolha por si mesmas. É isso que as Fênix fazem.
Nós nos erguemos, alçamos voo e iluminamos o caminho para que outros nos sigam. Obrigado por ouvirem minha história. Se você se identificou com o conteúdo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir que não há problema em impor limites a familiares tóxicos. Sua saúde mental e segurança vêm em primeiro lugar. Sempre. Deixe seu comentário abaixo, eu leio todos eles. Lembre-se, você merece respeito, especialmente daqueles que dizem te amar. Até a próxima, mantenha-se firme.